Para comemorar o Dia das Mães, conforme eu tinha falado, o Transmitindo Ideias está trazendo uma convidada maravilhosa, que é a minha mamãe, que vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Mas, para quem está chegando agora, não sabe nada do que está acontecendo, eu sou o Mike, sou homem trans e estou comemorando o Mês das Mães no meu canal Transmitindo Ideias. Segue lá no Insta, se inscreve aí, comenta aí, curte aí, compartilha aí e vambora. Esta é minha mamãe. Se apresenta aí primeiro. Meu nome é Jennifer, eu sou a mãe do Mike e da Aline, mãe de 2 LGBT. Muito bem, muito lindo. Então vamos lá, antes eu quero dizer que eu fiquei um pouco chateado, porque teve várias pessoas que viram a publicação teve várias visualizações, mas só, sei lá, umas 5, 6 pessoas fizeram várias perguntas, daí eu selecionei aqui não as melhores, mas a maioria se repetiu, então eu só fiz uma limpa lá nas perguntas. Vamos começar com a primeira pergunta, passei com papel porque o celular eu uso para vocês assistirem. Vamos então para a primeira pergunta. Eu não identifiquei ninguém, tá certo? Porque, sei lá por quê, só segue o baile. A primeira pergunta então. A primeira pergunta vem com uma declaração de amor primeiro. Primeiro, queria falar para essa convidada que eu acho ela uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa vida. Forte, destemida, sem papas na língua. Segundo, agora vem a pergunta. Gostaria de perguntar para ela, mãe de 2 pessoas do Vale, que põe a mão na massa, que no caso eu e a Aline, né? Como foi confirmar e se adaptar à diversidade dos filhos? Não foi muito difícil, não foi fácil, mas também não foi tão difícil. Acredito que em relação à Aline, eu tive um pouco mais de dificuldade, porque o Mike, ele já apresentava desde pequeno uma diferença. Ele era diferente, ele sempre foi diferente desde pequeno, e eu sabia que a qualquer momento da vida ele viria a ser um menino. Eu, como mãe, eu já sentia isso. Só não achei que ia ser tão tarde, né? Achei que ia ser um pouco mais cedo, mas... Tarde. Pra quem não sabe, né, além de eu ser trans, minha irmã é também uma LGBT, né, uma mulher cisgênera assumidamente lésbica, por enquanto, né, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Próxima pergunta é da mesma pessoa, só complementou aqui, né, a mesma pessoa mandou 2 perguntas. Então a segunda pergunta da mesma pessoa é: se a senhora acredita que esse mundo torto tem esperança e o que mudaria nesse quadro atual? É difícil, hein? Pergunta difícil. Às vezes eu tenho esperança, sim. Outras vezes, não. O que eu mudaria? Eu mudaria, na realidade, o governo em geral. Muita pouca gente para pouco trabalho, porque eu acho que administrar um país não é tão difícil assim, não é necessário de tanta gente. Principalmente o presidente, que, me desculpe, mas para mim não passa de um bolso bosta. Senhor! É isso mesmo. Como foi quando o Mike se assumiu trans? Como reagiu? Acho que é você, né? Como você reagiu, né? Porque como eu reagi muito bem. Na realidade eu não tive uma reação muito impressionante, mas também não muito... Foi normal, vamos dizer assim. Porque ele foi aos poucos, né? E ele já estava morando sozinho, ele não morava mais dentro da minha casa, então acho que facilitou bastante, porque até um certo momento assim eu achei que realmente ele fosse só uma menina lésbica, né? E achei que ia parar naquilo. Mas quando ele disse que não estava ainda se sentindo bem, né? Não estava satisfeito, então aí ele já foi um pouco mais ligeiro, vamos dizer assim, né? No processo, né? Então, quando eu me deparei, já
tinha praticamente um menino assim na minha frente. Então não foi tão impactante assim, não. É de Até boa. porque também, mesmo como uma mulher cisgênera lésbica, eu sempre já vestia roupas mais características masculinas, Sim, né? sim, você sempre teve mais o lado masculino mesmo, né? Então, não foi impactante mesmo. Foi bem de boa mesmo. Próxima pergunta. Qual o seu maior medo em relação ao Mike? Meu maior medo em relação ao Mike. Mike pessoa? Acho que é boa pergunta. Não está especificando se é com relação à transição ou se é como pessoa. Bom, vamos dizer no geral, Mike masculino. O meu maior medo é que ele não seja um homem diferente dos outros. Diferente que eu digo, um homem que saiba respeitar. Machistinha. Isso, um homem que saiba mesmo respeitar mesmo uma mulher, um colega do mesmo sexo. Como que eu posso me expressar melhor? Que não seja um homem escroto, como muitos homens que tem aí que são escroto, né? Tanto em violência feminina, como até em violência até entre homem e homem, porque querem mostrar masculinidade, machismo, enfim. O meu medo que eu tenho é esse, que ele não seja um homem de verdade mesmo, decente. Deixa eu começar a música. Tua cara. Tua cara Eu tá tô esperando a ótima. pergunta, né? Teve alguma diferença quando o Mike se assumiu como lésbica e depois quando se assumiu como homem trans? Ah, sim, sempre há uma diferença, né? Porque, como eu já disse na pergunta anterior, você sempre acha que vai ficar naquilo, né? É uma menina lésbica e vai continuar uma menina lésbica. Você nunca imagina que aquilo poderia ir além, né? Então, sim, houve um impacto, mas não também tão catastrófico, vamos dizer assim, né? Pra mim, não sei, eu acho normal. Não sei se é porque, como mãe, que eu já disse, eu já sabia, né? Eu já sabia, ele já apresentava essa diferença desde pequeno. Ele sempre gostou de roupa masculina, ele sempre andou com os primos, as brincadeiras sempre masculinas, enfim. Então, tudo, né? Todos os indícios, né? Na adolescência, quando ele era uma menina lésbica, né? Devido à idade, eu achei que iria realmente ficar só naquilo, mas não, era para ser um menino mesmo. Próxima pergunta. Você sempre quis um filho homem? Se tivesse tido um menino desde sempre, teria criado ele do jeito que o Mike é? Então, duas perguntas vamos dividir. Você sempre quis um filho homem? Não. Não. Sou muito, assim, sincera e muito direta. Não. Eu sempre quis ter filha mulher, até porque eu achava que eu me identificaria melhor criando uma filha mulher por ser mulher, né? E eu teria tido, sim, muita dificuldade em relação ao meu marido para criar um filho homem desde pequeno. Porque eu ia querer criar ele de uma forma e o meu marido ia querer criar ele de uma outra forma totalmente diferente. Mas a gente se engana, porque no fim das contas, eu sempre me identifiquei mais com o Mike, em termos de diálogo, em termos de conversa, a gente se identifica mais para conversar. E a Aline, que é mulher, nós se pega mais. Nós debatemos mais e entramos mais em conflito uma com a outra. Mas nunca foi a minha vontade de ter filho homem, não. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Mike era, né, minha primeira filha, e muito mais feliz quando eu tive a Aline, por saber que era outra menina. Mas agora eu tô assim,
numa felicidade diferente, porque eu tô experimentando o gosto de que é ter um filho homem. É bom, é bom. O bom é que... Já tá prontinho. Exato, a vontade. Já tá prontinho. Próxima pergunta. O que te preocupa mais? A transfobia que o Mike pode sofrer por ser trans ou a homofobia que a Aline pode sofrer por ser lésbica? É uma pergunta boa, mas ao mesmo tempo... Tenho medo da violência tanto para ele como para a Aline, para os dois, porque infelizmente a gente vive numa sociedade e num país que, vocês me perdoam a expressão, mas assim, o país em si eu amo, mas a cultura do brasileiro ainda está muito fraca, deixa muito a desejar. Quando na realidade, né, devia ser uma coisa normal, né? Porque não interfere na sua vida o que eu faço da minha vida ou o que ele faz da vida dele. Não interfere. Então, cada um viva da maneira que quiser viver, da maneira que achar que deve viver, entendeu? Mas eu tenho sim meus medos com violência, com os dois. E também parece que o machismo, ele tá acima de todas as violências, o racismo também, né? Uhum. Mas no caso aqui da comunidade LGBT, parece que o machismo é o grande senhor das violências, porque ele pega a gente que é homem trans nas pressões sociais, que a gente tem que se comportar de uma determinada forma, a gente tem que mostrar que é bruto, a gente tem que mostrar que é macho, a gente tem que mostrar... Isso, tem né? que ser um troglodita para ser um homem. Né? Por causa do machismo. E em contrapartida, o machismo também pega a minha irmã por objetificar o corpo dela, por objetificar quando ela tá com outra moça. Então o machismo, ele puxa nós dois pra violência, de formas diferentes, mas puxa igual, né? Sim. Próxima pergunta. Com quem o Mike se parece mais? Com o pai ou com a mãe? Com o pai. Com o pai. É por isso que eu e ele acho que se identificamos bem, porque eu sou muito... não vou dizer estressada, mas de tudo um pouco. Estressada, nervosa, não tenho paciência para esperar, quando na realidade às vezes tem coisas que dá para você deixar para amanhã, mas eu não quero hoje, agora, já, né? E o Mike, ele é calmo, extremo, o mundo pode estar acabando, que ele vai se encostar, não sei, num barraco, numa pilastra, sabe? Igualzinho o pai. O meu marido é assim também, é um sossego. Eu às vezes estou estressada, fumeando pelas orelhas, pelos olhos, e ele tá olhando pra mim rindo. Mas eu acho que eu e a Aline, a gente conseguiu sair bem mesclado, na verdade, bem misturado. Porque a Aline tem o jeito agitado da mãe, mas ao mesmo tempo gosta de se empiriquitar igual a mãe, gosta de dançar igual a mãe, né? Eu sou calmo igual meu pai, fisicamente pareço um pouco mais com o meu pai também, mas algumas coisas eu sou diferente dele, algumas coisas eu sou mais parecido, tipo o gosto de instrumento musical, a calma, deixa a vida me levar. E tem coisas muito parecidas com a mãe também, tipo gostar de escrever, né? Gostar de algumas músicas mais antigas, internacionais. Então a gente nós somos do brega. Do brega. Maísa. Não é do brega. A Maísa não é brega. Mas a gente saiu, eu e a Aline saímos com características bem mescladas. Bem das duas partes, eu acho, assim. Próxima pergunta. Qual a maior qualidade do Mike e o maior defeito dele? Caralho, Brasil. Eu achei que ia ser pergunta sobre a transição, assim, mas... Eu acredito que a maior qualidade do Mike é a empatia. Ele se preocupa bastante com o próximo, tanto é que ele tá se cagando de medo de pegar coronavírus. Ai, sim. A empatia com as pessoas. A empatia com as pessoas. E o pior defeito do Mike, ele é muito chato, cara. Ele é chato. Ele é meu filho, mas ele é chato. Cara, ele é chato com o cabelo. Nossa, olha.
sem comentário. Ai, mas ué, não é? Tem que tá apresentável no YouTube. Nossa, quando a gente vai sair, o que mais demora pra se arrumar é ele. Não é a mulher de casa, não, é ele. Você liga aqui pra casa dele, já tá pronto, Aline. O Mike tá terminando de arrumar. Caraca, mano. E sem contar as outras coisas, tipo, deixa essa merda no lugar que eu deixei, caceta. Sim. Mas enfim, segue o baile, DJ. Próxima pergunta. Como foi pra senhora quando o Mike mudou o nome nos documentos? Olha, essa é uma pergunta bem interessante para todos nós, sabia? Não é só para o Mike. É como quando você pega os neném e vai na igreja católica e o padre joga água benta e está batizado. Você não sabe se aquela criança queria ser batizada, está entendendo? Eu não sabia se eu ia querer me chamar Jennifer. Então, para ele mudar o nome, claro que eu amava, eu era solteira, não conhecia o meu marido, não tinha nem a ideia de que fosse, né, conhecer ele, casar com ele. Eu já tinha o nome para minha filha, né, porque tinha que ser filha, né? Eita. Que seria... Pi. Cortou. Pode falar, mas eu vou cortar, né? Gente, não interessa, não perguntem. Não vou dizer o nome dele, né? Já fica a dica que não Mas perguntem. foi bacana por dois motivos. Quem deu o nome de Mike pro Mike foi a irmã. Né? Foi a Há irmã. bastante tempo já. Há muito tempo, um seriado, inclusive, de lésbicas, né? Eu mesmo, se eu pudesse trocar meu nome, eu ia me chamar Carolina, como Ana Carolina. É igual o gênero, né? O gênero, ele é designado por um médico. Sim. Médico que diz pra família o que vai ser. A família constrói aquele indivíduo e alguns aceitam essa imposição de gênero e outras, como eu, não aceitam. Falam, não, peraí, não quero. Quero me construir de uma outra forma. A nossa sexualidade também, a gente é empurrado para heterossexualidade e aí a gente naturalmente tem um comportamento natural do ser humano de escolher com quem vai se relacionar. Mas o nome não foi tão difícil até, né, da gente se acostumar com o nome, porque eu uso esse nome há muitos anos. Eu uso esse nome desde 2011, 2012, mais ou menos. Logo que eu me assumi como uma mulher lésbica, a minha irmã já me deu esse nome que começou como um apelidinho. Isso, e na realidade era a Mike. Só o pronome era diferente, Era a né? Então acabou que mudou só o pronome para se acostumar. Foi bem mais fácil. Foi bem mais fácil se acostumar com o nome Mike do que o Mike, né? Com os pronomes, Os pronomes a gente também... O pai mesmo dele tem ainda bastante dificuldade para pronunciar o, né? Ele assimilar que realmente agora é o. Dá umas escapadinhas. Próxima pergunta. Você acha que ele vai ficar muito diferente fisicamente? A senhora está pronta para as mudanças? Tô. Acho que ele já mudou bastante. Acho que ele já mudou bastante. A voz, principalmente, né? O rosto. O rosto. Então, assim, eu acho que a única coisa que falta agora é os pelos. Né? Os pelos que tem bastante nas pernas, mas o bigodão aí, a barba ainda tá, né? Eita. Mas acho que eu não vou me estranhar muito não, porque já houve uma boa mudança. A convivência também acaba fazendo com que se acostume mais fácil, né? Porque você não acorda de um dia pro outro lenhador, né? Você não acorda de um dia pro outro com a voz grossa. Isso é um processo. Sim. É um processo, e dia após dia. Isso, demorado, ali, né? Devagarinho, né? Exato. Isso torna, eu acho que um pouco o processo mais fácil no rosto, né? Porque como o resto fica coberto, eu acho que não sei, acho que, por exemplo, a cirurgia já seria algo um pouco mais impactante. Não sei também.
Olha, a cirurgia em si, eu acho que o seio nem tanto, porque ele já nunca teve muito mesmo, né? Então o que ele iria arrancar é mínimo. Próxima e última pergunta. Qual a parte mais difícil nesse processo e qual a melhor parte? Ai, a parte mais difícil é você fazer as pessoas entender, sabe? Porque às vezes é meio que parece que fazem de propósito. Então, eu conheci fulana e vai... Não é assim. Se você conheceu fulana e você sabe que a fulana não se sentia bem como fulana, então é fulano, mano. Mano. Você tá entendendo? Você tem que agir de acordo com aquilo que a pessoa está te mostrando dela, assim, entendeu? O físico dele é de um menino, é de um homem. Não é que eu vou chegar e falar, nossa, que linda você. Não tem, entendeu? Não tem cabimento. E você sabe que a pessoa, né, tá se sentindo mal, entendeu? Porque ela conhece a pessoa e sabe que a pessoa poderia tratá-lo, né, de acordo com ele quer. Então, a parte mais difícil é as pessoas. E isso não é só em questão das minhas amizades, né, dos meus conhecidos, do vizinho. Não, isso até na própria família, sabe? É muito complicado. Ainda bem que a gente, de certa forma, mora longe da família do meu marido, sabe? Porque família eu não tenho, a minha mora mais longe ainda que ela no Chile. Então tá tudo certo, sabe? Produto importado. Porque eu como mãe, eu iria ter muita, vou dizer bem a verdade mesmo, muita briga. Sim. Pra fazer entrar, sabe, na cachola. Porque eu já brigo, já discuto com meu marido. Toda hora eu fico, ele, sabe? E com a família não ia ser diferente. É lamentável, mas é de propósito. Isso que é o pior. Eu gosto de falar e de pensar, né, e falo no canal que a transição é uma coisa coletiva. Quando você transiciona, as pessoas ao seu redor também transicionam. Porque não adianta só você falar no masculino, só você falar o seu nome social. As outras pessoas ao redor vão cair na dança também. Elas vão ter que respeitar, entender e fazer parte disso. E a gente, como trans, muitas vezes a gente se cala, que a gente tá de saco cheio já de falar, a gente já tá de saco cheio de corrigir. Entende? Então a gente conta com o apoio das pessoas ao redor, de falar, não, minha querida, o meu querido, não sei se você tá vendo, mas é meu filho. Então, às vezes a gente já tá de saco cheio e aí as pessoas ao redor vão dar aquela forcinha que a gente precisa. A gente já se impõe, sabe? Eu já me imponho. E tem pessoas também que têm uma empatia assim, nossa, fora de série. Eu tenho um tio que mora na Noruega há muitos anos, ele é chileno, e semana passada a gente conversou por vídeo, né? Aí ele disse assim, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu disse, pode fazer. Ele disse que eu tenho vergonha de me dirigir o Mike ou a Mike? Como ele gosta? Como que eu tenho que te chamar? Menino ou menina? Aí eu disse, menino. Aí ele disse, então tá bom. Porque às vezes o Mike tá em casa e ele faz uma videochamada e o Mike gosta até de conversar com ele, pelo fato de ser espanhol, né? Então, a diferença é essa, entendeu? A empatia das pessoas. E às vezes você percebe, gente, isso é muito chato. Você percebe que é de propósito. Ou às vezes você percebe pela criação também, sabe? Eu tenho amigas que foram criadas por pais mais velhos até que meus pais. Então, sabe, é daquele jeito e não, né? E não é assim, você tem que evoluir, né? Você é obrigado a acompanhar, né, as gerações. Mas, enfim, chegamos lá devagarinho. Acabou as perguntas. Então, eu quero dizer uma coisa antes de terminar essa gravação. Achei muito legal. Me desculpem se as respostas não foram, né, tão satisfatórias como vocês gostariam. Pode mandar mais perguntas se vocês quiserem, que nós vamos estar aqui pronto para, né, responder, brincar, xingar, brigar, gritar.
E tem uma música que eu gosto muito, que é uma frase que diz assim: ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Pega este lacre. Vai ter mais live lá no Instagram, vai ter mais vídeos aqui. Vamos nos cuidar para que tudo isso passe logo, para que eu tenha mais convidados e convidadas aqui no canal. Quem puder ficar em casa, né? Fique em casa. Fica em casa, viado. Não sai não, viado. Não vai fazer churrasco na casa do amigo, não. Que vai ter tempo pra isso. Não sabemos quando, mas vai. Vamos manter o pensamento positivo, que é importante a gente sair vivo desse caos. Se cuidem, quem puder ficar em casa, quem não puder, assim, de forma alguma, entendeu? Se você pode, mas está escolhendo se fica ou não, você é um babaca. Fique em casa, se cuida. E para você que é mãe pela diversidade, um abraço, feliz mês das mães, porque aqui a gente faz o mês inteiro. O mês inteiro, sim. Faz só até um acabar mais. Um feliz Dia das Mães. Curte o vídeo, compartilha. Isso, um feliz Dia das Mães para todas também. E obrigado pelas perguntas, foi muito legal. Espero participar mais vezes. E se cuidem que isso vai passar.